Eu tinha 30 anos, era casada com o Miguel e mãe de 3 filhos pequenos. O Pedro, de 7 anos, a Sofia, de 4, e o Lucas, meu bebê de apenas 1 ano. A minha vida era uma correria, cheia de responsabilidades, mas também de amor e de sonhos. Eu vivia intensamente cada momento, mesmo com todas as dificuldades que a vida já trazia. Até que um dia comum se transformou em um marco da minha história. Uma dor estranha começou a aparecer. No início, pensei que fosse algo simples, consequência do cansaço. Mas aquela dor não passava. E quando fui ao médico, recebi a notícia que mudou tudo. Eu tinha um tumor agressivo. Naquele instante, tudo ficou em silêncio. As palavras do médico ecoaram como se fossem de outra pessoa, como se não fosse comigo. Mas era comigo, era a minha vida. Eu olhei para o Miguel e pensei imediatamente nos meus filhos. Será que eles iam crescer sem a mãe? Será que eu conseguiria vê-los crescer, brincar, formar frases, entrar na escola? Essa pergunta ficou martelando no meu coração como um peso insuportável. Os primeiros dias foram de choque. Eu chorava escondida, e o Miguel também. Nós dois tentávamos ser fortes um pelo outro, mas por dentro o medo nos consumia. Eu lembro de uma noite em que abracei os meus 3 filhos ao mesmo tempo e chorei baixinho, pedindo a Deus que me deixasse continuar sendo a mãe deles. Eu sabia que estava diante da luta mais difícil da minha vida. Mas ali, no meio do desespero, algo dentro de mim começou a mudar. Eu decidi que não podia me entregar. Eu tinha 3 pequenos motivos para lutar, e tinha uma fé que, mesmo sendo simples, era a minha âncora. Eu me agarrei a ela com todas as forças. Eu dizia para mim mesma: eu vou vencer, porque eles precisam de mim. Começaram então as sessões de tratamento. Cada uma delas parecia uma maratona. O corpo ficava fraco, as forças desapareciam, e havia dias em que eu não conseguia sequer sair da cama. Mas mesmo nesses dias, eu chamava os meus filhos para ficarem ao meu lado. Eles se deitavam comigo, e eu inventava histórias. Eu estava debilitada, mas a minha voz ainda podia fazer com que eles rissem. E aquele sorriso era como remédio para mim. A nossa comunidade também foi fundamental. Pessoas que eu nem conhecia se aproximaram. A igreja do nosso bairro se mobilizou, muitos começaram a orar por mim, levar comida para a nossa casa, ajudar com as crianças. Eu me senti acolhida de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Eu descobri que não estava sozinha. Deus estava comigo, e Ele usava aquelas pessoas como braços estendidos de amor. O processo foi longo, doloroso e cheio de altos e baixos. Teve dias em que eu pensei em desistir, em que parecia não haver saída. Mas em cada lágrima, em cada madrugada em claro, em cada oração silenciosa, algo me sustentava. Eu lembrava da promessa que a fé trazia ao meu coração: a tempestade não dura para sempre. E eu segurava nessa verdade como quem segura numa corda em meio ao mar revolto. Depois de meses de luta intensa, exames, idas e vindas ao hospital, chegou o dia que eu tanto aguardava. O dia da resposta. Eu entrei na sala do médico com o coração acelerado, as mãos suadas, sem conseguir controlar a ansiedade. Ele me olhou, respirou fundo e disse as palavras que mudaram o rumo da minha vida: "Você está curada." Naquele momento, eu chorei como nunca tinha chorado. Chorei de alívio, de gratidão, de alegria. Eu abracei o Miguel com todas as minhas forças e pensei imediatamente nos meus filhos. Eu estava viva, eu teria a chance de vê-los crescer. E eu sabia que aquela vitória não era apenas da medicina, embora eu fosse imensamente grata aos médicos e a toda a equipe. Aquela vitória era também da fé, da oração, do cuidado de Deus em cada detalhe do meu caminho. Hoje, quando olho para trás, vejo que a doença me marcou, mas não me derrotou. Ela me ensinou a enxergar a vida de outra forma. Eu aprendi que a fé não elimina as tempestades, mas nos dá coragem para atravessá-las. Eu aprendi que a dor pode se transformar em força e que a esperança pode florescer mesmo no solo mais seco. Eu continuo sendo esposa, mãe e mulher com sonhos, mas agora vivo cada dia como um presente. Cada café da manhã com meus filhos, cada abraço do Miguel, cada pequena conquista da vida cotidiana tem um sabor diferente. Eu não vivo mais no automático. Eu celebro a vida, porque sei o quanto ela é preciosa. E é por isso que eu compartilho a minha história.
Porque talvez você que está me ouvindo agora esteja passando por uma tempestade. Talvez seja uma luta na saúde ou em outra área da sua vida. E eu quero que você saiba, não desista. A dor não é o fim. A fé pode te sustentar, mesmo quando tudo parece perdido. Se a minha história serve para alguma coisa, que seja para lembrar você de que existe esperança. De que existe um amanhã, mesmo quando o hoje parece insuportável. Eu atravessei o vale mais escuro da minha vida, mas não atravessei sozinha. E do outro lado, encontrei a vida mais forte, mais plena, mais verdadeira. Eu sou Matilde, mãe, esposa, mulher. E hoje posso dizer, eu venci. E se eu pudesse deixar uma última palavra para você, seria esta: nunca subestime o poder da fé e da esperança. Eu sei o que é olhar para o espelho e não reconhecer a própria imagem, sei o que é ter medo de não acordar no dia seguinte, sei o que é sentir que a vida pode ser arrancada de você de um momento para o outro. Mas eu também sei o que é se levantar todos os dias e dizer: eu ainda estou aqui, e enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar. Hoje eu não carrego apenas uma cicatriz no corpo. Eu carrego uma cicatriz na alma, e ela não me envergonha. Pelo contrário, ela é o lembrete de que eu atravessei o impossível e venci. Quando olho para os meus filhos correndo pela casa, quando vejo o Miguel sorrindo em paz, eu entendo que a vida não é feita de ausência de problemas, mas da força que encontramos para enfrentá-los. Talvez você esteja nesse momento vivendo o seu próprio deserto. Talvez os seus diagnósticos sejam assustadores, talvez as contas estejam pesadas demais, talvez a dor no coração esteja sufocando. Mas eu quero que você ouça isso com atenção. A sua história ainda não acabou. Existe uma força maior, existe um Deus que pode transformar o seu choro em riso e a sua derrota em vitória. Não importa o tamanho da tempestade que você enfrenta hoje. Eu sou prova viva de que o impossível pode acontecer. Eu sou prova viva de que a última palavra não é do medo, não é da dor, não é da doença. A última palavra vem de Deus, e quando Ele decide escrever uma nova página, tudo se transforma. Então, não desista. Respire fundo. Segure firme na fé. Continue caminhando, mesmo que seja com passos pequenos. Porque cada passo é um passo em direção ao milagre. Eu atravessei o vale mais escuro e descobri que, do outro lado, havia luz. E é essa luz que eu desejo que ilumine o seu caminho também. Eu sou Matilde, e eu estou aqui para dizer, com todo o meu coração, a vida venceu. E sabe o que eu aprendi depois de tudo isso? Que a vida não pode ser medida pelos anos que temos, mas pela intensidade com que vivemos cada dia. Antes da doença, eu corria tanto que quase não percebia os detalhes. O sorriso dos meus filhos quando acordavam, o abraço silencioso do Miguel quando chegava cansado do trabalho, o vento batendo no rosto numa tarde qualquer. Eu achava que isso era comum, que seria sempre assim. Mas quando a morte pareceu tão próxima, eu entendi que cada segundo é único, e que nada é garantido. Por isso, hoje eu celebro as pequenas coisas. Celebro um jantar simples em família, celebro ver os meus filhos brigando por brinquedo, celebro até o barulho da casa cheia. Porque tudo isso significa vida, significa movimento, significa que eu estou aqui para viver cada instante. E eu quero que você guarde isso. Não espere uma tempestade para perceber o valor daquilo que você tem agora. Não espere perder para aprender a agradecer. Se você está respirando, você já tem um motivo para recomeçar. Se você acordou hoje, você já tem uma chance de escrever uma nova história. A minha história podia ter terminado no medo, na dor, na despedida. Mas ela se transformou em um testemunho de vitória. E eu quero que a sua história também seja assim, uma história de superação, de fé, de esperança. Não importa o que os diagnósticos dizem, não importa o que os números mostram, não importa o que as circunstâncias gritam. O que importa é que sempre há uma possibilidade de mudança, sempre há uma razão para acreditar. E se você lembrar de mim, lembre-se disso, eu não venci porque era forte. Eu venci porque, mesmo fraca, não deixei de acreditar. Eu sou Matilde, e se hoje eu posso dizer algo com toda a certeza do meu coração é isto: o amor, a fé e a esperança são mais fortes do que qualquer doença. E a vida, no fim, sempre vence.